Olá, meu nome é Adriana Brito, eu sou maquiadora profissional e no vídeo de hoje eu venho trazer para você um review completo desse kit de pincéis aqui, Bailey, que são os pincéis que eu usei para fazer essa maquiagem aqui que eu tô usando. Então, se você não assistiu o passo a passo dessa make, clica nos cards aqui em cima, que esse vídeo tá maravilhoso, tá babado, porque a gente fez um delineado colorido topíssimo. Então, dá uma passadinha lá para você ver o tutorial dessa maquiagem. E nesse tutorial eu usei os pincéis, que são os pincéis desse kit aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês todos os pincéis, todos os detalhes sobre esse kit de pincel. E se você gosta de vídeos de resenha de produto, review de produto, já aproveita, deixa seu curtir aqui embaixo para mim, aproveita e se inscreve aqui no canal, porque temos vídeos novos todas as semanas aqui. Então, para você não perder mais nenhum vídeo, aproveita e logo ao lado do botãozinho de inscrever-se, tem um botãozinho que é um sininho, aí você clica nesse sininho para você receber um plim no seu celular e não esquecer mais de mim. Combinado? Então, bora lá saber tudo o que você precisa sobre esse kit de pincel aqui? Bom, então vamos lá. Esse daqui é o kit de pincel com 15 pincéis dessa marca Bailey. Essa marca é uma marca chinesa, muito bem conceituada lá na China, tá? E eles vêm todos dentro dessa caixinha. É uma caixinha de papelão mesmo, tá? Eles vêm aqui dentro dessa caixinha. E aqui temos todos os pincéis. Primeiro eu vou começar pelos pincéis de pele, tá? Depois eu passo para os pincéis de olhos. Então, de pele, nós temos 6 pincéis. Então, são esses 6 aqui. Os meus estão sujinhos, porque, claro, eu já usei, né? Então, eu vou pegar esse daqui, que é o primeiro, para mostrar para vocês esse pincel. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Ele tem esse tom aqui, meio rosado. Então, é tipo uma corzinha, um salmão, assim, um laranja bem levinho. É mais um salmão mesmo, tá? E aqui essa ponteira dele, ela é rose gold. Então, é muito lindo o rose gold, porque a maioria dos pincéis que a gente vê ou são dourados ou são prateados, né? Então, esse aqui é rose gold, bem diferentão, bem bonito. E a maioria dos pincéis também é preto, né? Então, meio sem graça. Então, esse daqui, ele tem, né? Tem cor, que é lindo. E as cerdinhas desse daqui são branquinhas. Tem só alguns que não tem as cerdas brancas, a maioria tem as cerdinhas brancas, tá? Então, esse primeiro aqui é o pincel de pó, é o pincel bem gordão. E, gente, a maciez desse pincel, deve estar até subindo os pozinhos aí, né? A maciez desse pincel é uma coisa impressionante. Eu gostei muito de usar ele para fazer aplicação de pó. Você pode usar tanto para você aplicar o pó, quanto para você varrer também o pó. Eu normalmente faço a utilização de pó com esponjinha, né? Então, eu uso a esponjinha, aplico o pó e depois eu venho varrendo o pó com um pincelzão. Então, dá pra você fazer essa aplicação com esse pincel. Ele é muito macio, o toque é bem leve, bem sedoso, sabe? Nossa, parece que você tá fazendo um carinho na sua pele, é muito maravilhoso. E ele é bem gordão, tá vendo? Ele tem, assim, bastante cerdas e ele é muito, muito, muito macio. Então, esse aqui é o primeiro pincel de pó. Depois a gente tem esse outro pincel aqui. Ah, não vou falar na ordem não, né? Vou pegando aqui e vou falando. Esse daqui que é o Kabuki, né? Então, a mesma coisa, todos os pincéis são da mesma cor, né? Então, eles têm aqui a marca, a logomarca Bailey. Não sei se é exatamente assim que fala, mas ele tem a logomarca aqui. Tem o cabinho dele, dessa cor mais laranja, bem fraquinho, e a ponteira rose gold. E esse daqui é o Kabuki para aplicação de base. E ele, olha só, ele é bem gordão também, ele aplica a base de uma forma muito, muito, muito fácil. E esse daqui eu achei ele interessante porque ele tem o corte chanfrado. Então, por ele ter o corte chanfrado, você consegue chegar bem aqui nos cantinhos, ó, do olho, cantinho aqui de nariz. Então, ele facilita bastante, ao contrário daqueles kabukis que são completamente cortados, sabe? Que são completamente retos. Então, esse daqui, por ele ter, assim, ser um pouquinho mais chanfrado, você consegue chegar em cantinhos. Então, esse aqui eu gostei muito. As cerdas desse daqui, eles são mais escurinhas e aqui na ponta são mais clarinhas. Apesar esse aqui meu tá meio sujinho, mas dá pra vocês verem aí, né? Então, esse aqui seria o pincel pra base. E aqui eu tenho também um outro pincel que não é tão usual. Muitas pessoas não têm muito costume de usar, que é esse formato aqui de pincel. Esse daqui é um pincel retangular, tá vendo? Então, ele é meio... Ele tem esse formatinho aqui, parece um trapéziozinho.
e ele tem esse formato aqui. Esse daqui é ideal para você fazer aplicação de contorno, então você consegue encaixar bem aqui, ó, e ir puxando aqui o seu contorno, e você vai fazendo a aplicação e também já vai fazendo já vai esfumando ali o seu contorno. Você pode usar esse pincel tanto para contorno cremoso ou também para contorno em pó. Não tem problema, você pode usar para qualquer uma das duas opções. Nessa maquiagem aqui que eu fiz, nesse tutorial, eu usei o contorno cremoso, mas se você quiser também pode aplicar o pó com esse pincel aqui, tá? Então, mesmo esquema aqui, a ponteira e tudo mais, e ele tem esse recorte aqui e as cerdas são branquinhas. E as cerdas, elas são bem densas e mesmo esquema, gente, as cerdas são muito, muito, muito macias. Parece que você tá fazendo mesmo um carinho na sua pele. Aí depois a gente vem para esse daqui. Esse daqui é um pincel que tem esse formato cônico. E esse formato, ele é muito legal porque dá para você aplicar vários produtos com o mesmo pincel. Então, olha só, se você, por exemplo, for aplicar um pó, você pode aplicar o pó com esse pincel aqui abaixo dos olhos. Então, você consegue chegar bem no cantinho justamente por ele ter esse formato mais cônico. Então, você consegue chegar aqui no cantinho. Eu usei esse pincel aqui para aplicar o iluminador. Então, eu peguei o iluminador e vim aqui passando aqui dos lados aqui com esse pincel. Então, você pode usar tanto para iluminador, quanto também para selar aqui abaixo dos olhos também, justamente por ele ter esse formatinho cônico, é maravilhoso. Você também pode usar esse pincel para fazer o contorno, tá? Então, se você gosta também de usar esse pincel mais pontudinho para fazer o contorno, para o seu contorno ficar mais fininho também, acredito que vai funcionar super, super bem, tá? Aí a gente tem um outro que é esse daqui, que ele é um pouquinho mais arredondado, tá vendo? Então tem esse daqui que ele é mais pontudo e esse aqui que ele é mais arredondado. Esse aqui mais arredondado, eu gostei muito dele para aplicar o contorno em pó. Então eu apliquei inicialmente o contorno cremoso com esse e depois eu vim com esse daqui para selar o meu contorno. Então eu peguei o meu contorno e vim aqui selando ele com esse pincelzinho. Mas também utilizei ele para fazer aplicação de blush, eu gostei muito. Então, eu usei aqui a lateral dele e fui aplicando aqui o blush. Gostei demais também. Então, é um pincel multifuncional, você pode escolher se você prefere aplicar blush, iluminador, contorno, bronzer, enfim, você pode ter várias funções no mesmo pincel. E ele é bem redondinho, mesmo esquema, super macio, carinho na pele. E aí, por último, de pele, tem esse daqui, que é um pincel, tipo é um kabuquinho, é um kabuki filhote, tá vendo? Então ele tem o mesmo formato, basicamente, do kabuki, ele é mais arredondado, na verdade. E esse daqui, esse tipo de pincel eu gosto muito para aplicar produto cremoso. Então, por exemplo, corretivo, para aplicar aqui na pálpebra, corretivo, para aplicar... fazer aplicação de corretivo de forma geral. Você pode tanto aplicar o corretivo aqui nas partes de iluminação, você pode também utilizar esse pincel para fazer o contorno cremoso, enfim, fica a seu critério. Também é um pincel multifuncional e você pode não só usar ele nos olhos ou na pele, você também pode usar ele nos olhos, porque ele se encaixa super, super bem, ó, nos olhos, tá? Então você pode usar para aplicação de sombra, para aplicar o seu primer de sombra, para aplicar corretivo, multifuncional também. Então, esses aqui são os nossos 6 pincéis de faciais desse kit, tá? Então, a gente tem o pincel de base, que é esse. Também você pode adaptar, tá, gente? Eu tô falando assim, que normalmente a gente utiliza esse aqui pra base. Mas se você achar legal passar blush, por exemplo, com esse, super dá também, tá? Então tem esse aqui, esse primeiro pincel. Tem esse pincel grandão também, que nada impede também, de repente, de você aplicar o blush com ele ou fazer o contorno. Eu acho um pouco grande, mas tem gente que gosta, né? Então... pode também usar aí a sua criatividade, tá? Tem esse outro daqui, que é o de contorno. E também, gente, esqueci de falar uma coisa pra vocês. Esse aqui é legal que você pode usar também pra fazer o contorno aqui do nariz, ó. Então, ele já desce aqui retinho, então não fica aquela linha meio torta. Então, ele é ótimo pra fazer contorno do nariz, tá? Tem esse aqui que é o cônico, ele é um pouquinho mais cônico. Tem esse aqui que é mais arredondado. E por último, esse daqui que você pode usar tanto nos olhos quanto também no rosto, tá? Então, esses aqui são os 6 de pele inicialmente. E agora, de olhos, nós temos os 9 pincéis, que são todos destinados para os olhos, mas claro que nada impede também de você usar, de repente,
na pele, tá? Então, temos todos esses aqui. Vou começar aqui pelos pincéis de aplicação de sombra, tá? Então, aqui eu tenho 3 pincéis para aplicar a sombra. E esses 3 aqui eles têm esse formatinho aqui. Eles são mais achatadinhos, tá vendo? Ó? Eles são mais achatadinhos e menores. Então, você pode fazer a aplicação de sombra com esses aqui. Esse daqui, ele tem um corte chanfradinho. E esse daqui também, ele é mais fininho, tá vendo? Todos os 3 são mais fininhos. Esse daqui, eu gostei dele demais pra fazer o esfumadinho aqui abaixo dos olhos, porque ele tem a pontinha bem fininha, então eu consigo chegar aqui abaixo dos olhos e deixar esse esfumadinho aqui bem bonitinho. Também utilizei esse daqui para aplicar a sombra aqui abaixo da sobrancelha. Então, esse aqui, gente, é para aplicar a sombra de uma forma geral. Nada impede também de você, por exemplo, usar esse daqui e fazer a aplicação de iluminador, por exemplo. Fazer iluminador aqui na pontinha do nariz. Para você fazer, de repente, esse daqui, eu acho legal também para você fazer o contorno aqui no nariz, né? Então, ele já é meio chanfrado, então ele se encaixa perfeitamente bem para você fazer o contorno do nariz, tá? Então, são esses 3 aqui, inicialmente, né, de aplicar sombras, tá? Então, eles têm esse formatinho mais achatadinho. Aí, em seguida, nós temos 3 pincéis para esfumar. E eu acho isso muito fantástico de ter 3 pincéis para esfumar, gente, porque os kits normalmente vêm com um pincel para esfumar. E eu acho que o pincel de esfumar é o pincel que mais faz diferença na maquiagem, que mais vai deixar sua maquiagem com aspecto mais profissional, vai deixar seu esfumado mais bonito, vai facilitar realmente a sua vida. Então eu achei bem legal nesse kit que tem 3 pincéis, e 3 pincéis são justamente o que você precisa para você fazer o seu esfumado. Então tem tanto o pincel maior de esfumar, um intermediário e um pequeno, então você consegue fazer o degradê das suas sombras, a sua transição de cor nos olhos de uma forma muito mais fácil, que você não vai precisar ficar limpando o pincel toda vez que você for aplicar uma nova sombra. Então você consegue fazer a transição topíssima com esses 3 pincéis, pequeno, médio e grande, de esfumar. Eu amo, gente, pincel de esfumar é o pincel que eu mais tenho. E esses aqui são maravilhosos, as cerdas são extremamente macias. Elas não são aquelas cerdas que parecem que são tipo de plástico, sabe? Não, elas têm um toque, elas são mais porosas, elas têm um toque assim muito, muito gostoso. E eles têm esse formatinho, né, rabinho de cavalo, que é justamente pra gente esfumar. Se você tem dúvida na hora de esfumar os olhos, eu tenho um vídeo super completo aqui no canal, onde eu falo sobre pincéis para esfumar. Então lá eu te dou várias opções de pincéis, te falo dos formatos que são melhores, mas aqui então você tá vendo esses 3 aqui que são de esfumar, mas dá uma passadinha nesse vídeo que tá bem legal, vou deixar linkado aqui pra você, clica no card pra você depois assistir esse vídeo, tá? E aí, por último, nós temos os pincéis de precisão. Pincéis de precisão nós temos 3 também. E são esses 3 aqui. Esse daqui é um pincelzinho bem fininho, tá vendo? Pra você fazer basicamente delineado, tá? Então ele já até meio tortinho, tá vendo? Então você consegue vir aqui e fazer o seu puxadinho do delineado. Maravilhoso, bem fininho, bem pequenininho. É muito bom pra você fazer a pontinha aqui do gatinho, às vezes fazer a pontinha aqui no cantinho interno dos olhos. Então, pincelzinho de precisão bem pequenininho. E tem esses 2 chanfrados. Esse daqui eu utilizei pra quê? Não, esse daqui eu usei pra... Ah, tá, eu lembrei. Eu usei esse daqui pra passar aqui abaixo da linha d'água. Eu usei esse pincelzinho aqui, então eu usei ele pra passar a sombra aqui abaixo dos olhos e também o corretivo aqui abaixo dos olhos, tá? Ele é chanfradinho, bem fininho, olha, os 2 são muito finos, né? E tem esse outro aqui, gente, que eu deixei ele por último, porque esse foi o meu pincel favorito desse kit inteiro. Porque, gente, olha o tamanho desse pincel. Esse pincel aqui, ele é um chanfrado, porém, ele é um pincel grande, tá vendo? Ele é um chanfrado grande. Então, ele facilita demais a aplicação. Esse daqui eu usei para fazer o preenchimento das sobrancelhas, nessa make aqui que eu tô usando. Depois você vai, né, dar uma olhadinha lá nesse tutorial que tá mara. E aí, o que eu fiz? Eu usei esse pincel, então, pra
preencher aqui a sobrancelha e usei ele também para fazer o delineado. Então, gente, para você fazer delineado com um pincel grandão assim, ele facilita demais a vida, especialmente porque, gente, ele é muito fino. Tipo, quase não dá para você ver o pincel de tão fininho que ele é. Então, eu cheguei aqui no final, ó, e tum, só carimbei e já tá pronto praticamente o seu delineado, sabe? Então, se você tem dificuldade para fazer delineado, tenta com esse pincel, gente, porque esse pincel ele é fininho, ele vai te dar precisão e ele é grande, então você já vai carimbar de uma vez seu gatinho. E, gente, eu amei, sério, real, oficial, eu amei esse pincel, achei ele muito prático e eu não tenho, assim, eu tenho muito pincel, né, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas se você não sabe, tá sabendo agora, eu tenho muito, muito, muito pincel e nenhum pincel chega aos pés desse daqui, porque ele é um chanfrado grande, sabe? Ele é maravilhoso. Então, de olhos, relembrando aqui, nós temos esses 9 pincéis aqui de olhos. Então, a gente tem 3 de precisão, né? São esses 2 chanfrados mais esse daqui de delineado. Temos 3 de esfumar, o pequeno, o médio e o grande de esfumar. E temos 3 de aplicação de sombra, que eles são mais achatadinhos assim. Então, no total aqui temos 9 pincéis de olhos. E, gente, os pincéis, um detalhe que eu esqueci de falar, eles vêm, os pincéis faciais, eles vêm com essa redinha aqui. Então, depois que você lavar os seus pincéis, você pode colocá-los dentro dessa redinha aqui de volta, tá? Então, eles não vão ficar todos escabeladinhos, olha só. Então, você deixa eles aqui dentro dessa redinha. E o pincel de base, que eu acho maravilhoso, ele vem com esse plásticozinho aqui. Então, você coloca o seu pincel de base aqui dentro, ó, e aí você não suja a sua bolsa, você não vai sujar a sua necessaire, onde você for colocar os pincéis. Caso você utilize a caixinha também para deixar os pincéis aqui dentro, você não vai sujar a sua caixinha com base. Olha que, né, dispensaram em tudo. Então, eu acho bem legal esse tipo de embalagenzinha aqui, principalmente se você vai deixar ali na sua necessaire, na sua bolsa, é bem massa, né? E todos também vêm com o plásticozinho, né? Então, todos eles vieram dentro do plásticozinho também, só mesmo para proteger ali, né, o cabinho deles. E um detalhe que eu achei bem interessante desse pincel é aqui, primeiro, a logo deles, a logo Bailey, né? Ela é uma logo, ela é meio holográfica. Não, na verdade não é holográfica, ela é meio... Ah, gente, tem um brilho bem bonito, tá vendo? É um brilho meio azulado, meio esverdeado, assim, em alto relevo. E o que eu achei muito legal desses pincéis é que o toque deles é gostoso. Por quê? Eles são foscos, eles são opacos, o cabinho deles, sabe? Porque eu tenho alguns pincéis que eles são mais, não sei, parece que eles escorregam mais fácil da mão. Esses aqui não, esses aqui eu achei que eles dão uma aderência boa, uma pegada boa no pincel, e eu não tenho pincéis dessa forma, porque eu tenho muito pincel, né, mas eu não tinha nenhum desse que tem esse toque assim mais opaco, sabe, mais seco, que prende na mão. Os outros todos são tipo brilhantes aqui, o cabo, sabe, então eles acabam que deslizam na mão com mais facilidade. Esse daqui a gente consegue ter uma precisão maior, então eu achei bem interessante também, é uma observação só, né, sobre esses pincéis. Mas basicamente é isso, gente, são 15 pincéis, 15? Aqui ó, tá faltando um aqui. São 15 pincéis que eu tô gostando demais. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz essa maquiagem aqui que eu tô usando, utilizando todos esses pincéis. Não consegui usar todos os pincéis na mesma maquiagem, mas usei o máximo que eu consegui de pincéis. Depois, então, você dá uma passadinha lá pra ver esse tutorial. E é isso, gente. São esses maravilhosos pincéis aqui, tá? Da Bailey. São 15 pincéis maravilhosos e eles são... Gente, a cor deles é muito incrível, né? Então, principalmente se você é maquiador, se você tiver um porta-pincel lá na sua bancada, olha como é que eles vão ficar lindos, né? Olha só, que coisa mais linda. Então, você pode deixar lá até enfeitando mesmo na sua bancada. E outra coisa, outro detalhe que eu achei bem interessante, é um kit de pincel super completo. Então, você tem pincel pra tudo. Você tem pincel pra base, pra pó, pra blush, iluminador, todas as etapas da maquiagem.
Justamente por isso que eu escolhi esse kit de pincel para trazer aqui, porque ele é um kit completo, você não precisa ter pincéis a mais. O único pincel, que na verdade nem é pincel, né, mas que eu senti falta é uma escovinha dessas, mas essas escovinhas aqui, você pode tirar tanto de um rímel velho seu ou então comprar essas aqui que são descartáveis, sabe? Então assim, elas costumam ser bem baratinhas. Foi a única coisa que eu senti falta nesse kit, de uma escovinha dessa para pentear a sobrancelha, mas de resto ele é super completo. Eu não preciso usar mais nenhum fora daqui. E é legal tanto para quem é maquiador e quanto também para quem vai fazer automaquiagem, né? Então, às vezes, em vez de você ficar compra um pincel de uma marca, um pincel de outra, tem que ficar correndo atrás de pincéis diferentes, aqui você já tem um kit que tem todos os pincéis que você vai precisar. Então, assim, já tem desde a base até lá o seu delineado, tem tudo que você precisa nesse kit, então, maravilhoso. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse kit de pincéis super completo. E eu te vejo no nosso próximo vídeo, lembrando, todas as semanas temos vídeos novos por aqui, aproveita e se inscreve, é de graça, não custa nada, clica no botãozinho aqui embaixo, ao lado tem um sininho, clica no sininho para você receber um plim no seu celular sempre que sair vídeos novos por aqui, não perder mais nenhum, sempre receber o vídeo em primeira mão. Combinado? Então é isso por hoje, te vejo muito em breve. Beijo e até lá!